operadoras têm até o final de 2029 para atender todos os municípios com menos de 30 mil habitantes. A ideia do ministro é antecipar esse cronograma em 3 anos, mas ele disse ainda não saber quanto isso custaria ao governo. O vulcão Monte Merapi, na Indonésia, entrou em erupção e expeliu cinzas em um raio de 2 quilômetros. Ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. As autoridades elevaram o nível das atividades vulcânicas na região para o grau 2, o mais alto desde 2020. A última grande erupção aconteceu em 2010 e deixou mais de 300 mortos e provocou a retirada de 280 mil pessoas da região. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Que isso, gente? Que isso? Boa tarde para você que chega junto com a gente na Central Brasileira de Notícias. São 4h04. 4h04, hora dobrada, hein? Como diz Rodrigo Bocardi, estamos juntos com o Arena CBN. Vamos até às 5 da tarde. Eu acho que quando o Eduardo Rodrigues quis ser operador de rádio, ele falou: eu quero trabalhar num programa que vai ser uma verdadeira bagunça. Zorra! Uma verdadeira... Não podemos falar, né? Mas não chegava este programa. E chegou o programa, Antônio. Chegou. Conversou uma palhaçada, né? Que bolacha mais aguarda. Mas eu acho que você foi mal em colocar as palavras no microfone ao falar deste programa que é uma grande... berço cultural. Um grande berço cultural. Ele envolve humor, informação e entretenimento. Para com isso. Claro que não. Para com isso. Isso aqui é um balaio de gato. Não fala assim. Pelo amor de Deus. O que vão pensar de mim? Eu tenho uma imagem a zelar. Eu também. Apesar que hoje tem uma festinha de criança pra ir. Agora. Então vambora. Hoje tem uma festinha de criança. Nós vamos junto, hein? É brincadeira. Boa tarde, Carlão. Você já se alimentou agora à tarde? Agora à tarde. Você já comeu? Tem um amigo seu almoçando ali te chamando pra Nossa, Eliel do céu, cara. Boa tarde. Lamentável, velho. Lamentável. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Fábio Scheibe, ouvinte do Arena. Vamos lá, terça-feira já com Copa Libertadores, os Xarás em campo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, a preparação da Ponte, a preparação do Guarani. Já dizia o filósofo Antônio Lupe, existe vida pós-derby. Então vamos lá, é Bugre, Chapecoense, Ponte Preta e Sampaio Correia. Muito boa tarde a você, Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem por aqui? Sim, o Carlão falou desse confronto aí de Libertadores e o que tem que se lamentar é o gramado do Mineirão, o estado do gramado, como se encontra para a grande disputa, para essa decisão entre os dois Atléticos. Fotos que rodam na internet aí, dá pânico só de ver o estado do gramado para a decisão de logo mais às 7 horas da noite. A galera não cuida do gramado, hein, Zé? Esse negócio é duro. Por isso que o Palmeiras colocou o gramado artificial. Porque quando você opta para que seja um estádio multiuso, você tem que ter um solo preparado. E essa questão de você ficar colocando palco, aquele tablado para as pessoas não pisarem diretamente no gramado,
é bem complicado, né? Mas deixa eu chamar ele que sempre que vai entrar em campo, beijo gramado. Boa tarde a você, Heitor Esmeriz. Tudo bem, Heitor Esmeriz? Fala, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Chaibe, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde pra vocês. Vamos que vamos pra mais um programa aí essa semana. Semana com jogo. Semana, dá pra chamar de semana curta? Semana com jogo no meio de semana? É uma delícia, não? Logo na terça. Dá pra não chamar. Fica arrastada a semana, né? Ela parece mais curta até. Ah, dá pra chamar, hein? Aliás, começou ontem, né? Ou deu sequência ontem, né? Cruzeiro e Cuiabá é o de menos, né? A entrevista do Daverson foi sensacional. Vamos colocar a entrevista do Daverson no ar? Cara, nossa, acho que a gente tinha que colocar. O que você acha, Heitor? Maravilhoso. Uma boa. Ele falou, acho que de 10 assuntos em 1 minuto e 17 segundos. O que você acha? Já tá no ponto. Tá no ponto? Então vamos começar o programa com a entrevista do Daverson, pô. É o Eduardo Rodrigues, cara. O dedo mais rápido do universo do rádio brasileiro. Já sentiu, ô Lupe? Já? Claro, é. Não, Lupe, não é isso que eu ia perguntar. Não. Calma, a gente tá empolgado. Você foi muito rápido agora. Vamos com calma. Já senti, porque quando eu coloco as minhas matérias pra rodar aqui na programação, ele é muito rápido. Vai com o Daverson aí. Vitória do segundo tempo. Cara, primeiramente agradecer a Deus. Amém. Por esse gol. Os caras estão xingando aí, insultando aí. Acho que as crianças que estão no estádio é muito feio, né? Xingamento, filha da puta, desculpa a palavra. Estão xingando a minha mãe, xingando palavrões, coisas que eu não concordo, né? Pode falar que sou ruim, pode falar tudo, mas que o palavrão é muito feio. Porque é das crianças, né? Estão cheio de criança vendo futebol, né? Coisa bonita de se ver, né? E também quero botar aqui também, uma coisa que não tem nada a ver com o futebol, do nosso futebol hoje, que é o Vinícius Júnior. Passou por um momento muito complicado na Espanha. Muita força pra ele, que Deus abençoe ele. Guarde o coração dele, tá fazendo um grande campeonato lá fora, pelo Real Madrid. É um cara que eu tenho um grande carinho, que ele possa passar por esse momento complicado, que no mundo não tinha que existir racismo, né? Racismo é uma coisa muito feia, né? Tanto pela cor, tanto por outras coisas, não tem que existir o racismo. Então, muita força do Vinícius Júnior, agradecer também minha esposa também, minhas filhas. Esse gol dedico a minha esposa, minhas filhas, a Deus, primeiramente, ao técnico Antônio, que eu tenho um grande carinho por ele, todo o grupo. Parabéns pela volta e que a gente possa continuar somando pontos aí. E agradecer ao Cruzeiro também, acho que isso é o futebol, mesmo palavrão que é coisa feia, mas agradecer pelo xingamento, pelo carinho, só o futebol faz parte. Só que o palavrão é uma coisa muito feia, porque é aquelas crianças, né? Que a gente poderia repensar e não xingar, porque é aquelas crianças, temos filho, temos neto, temos criança, então acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E o futebol seja isso aí, bonito, o futebol tem que ser bonito. Eu tô aqui, no Zeriguedu. Foi completa, né? Cara, sensacional. Completíssimo. Por isso não tem como não ser a pergunta do dia. Faltam mais Daversons no futebol de hoje? Maravilhoso, cara. Manda aí pra gente, 991869070. Se você acha que faltam Daversons no futebol de hoje, você manda pra gente, que a gente quer você participando aqui do nosso Arena CBN. É muito legal ter entrevista sincerona assim. Tá bom? Tá bom. Ô, Heitor Esmeriz, você que é o único que tem trilha sonora pra este programa, abre o programa aí, Heitor Esmeriz. Ó, no clima então, no clima da trilha sonora, vamos tá no ar mais o Arena CBN. Todo mundo Arena CBN. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda.
A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Arena CBN. E 12 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Dá um grau no retorno pra gente aqui, Eduardo Rodrigues, por favor. Opa. Pode aumentar mais um pouco, mais um pouquinho, vai aumentando, vai chegando aí, agora tá gostoso. Obrigado, viu, Eduardo Rodrigues? Você é muito gentil, às vezes, e quando eu peço ainda. Mas é um poço de gentileza. Enfim, tem o WhatsApp aí do ouvinte que tá mandando recado pra gente, participando no 991869070. Antes do WhatsApp do ouvinte, Heitor Esmeriz, o cara que, enquanto está acompanhando o Arena, quer dar uma zapeada, quer dar uma olhadinha lá no Globoesporte.com, o que encontra de manchete no GE, hein? Lá no GE, a gente tá com uma matéria envolvendo a corrida Integração, Eliel. As inscrições foram abertas hoje. Para mais uma edição para mim, a prova mais tradicional de rua do interior de São Paulo, né? Sim. Então, a partir de hoje, quem quiser participar pode entrar lá pelo ge.globo/Campinas. A gente tem o caminho para a pessoa se inscrever, tem um site específico da Corrida Integração, então lá no ge.globo/Campinas a gente tem todas as informações para o pessoal garantir a participação na Corrida Integração de 2023. Como que é a Corrida Integração, Bolacha? Nossa, esse aí é o Lupe correndo com essa velocidade aí, é o Antônio Lupe. Você vai, Heitor? Cara, vai depender da escala, né? Se tiver trabalhando, como é que eu vou fazer? Senão, a gente vai... Terceirizou, hein? Ia convidar você pra ir comigo. Então mas eu vou, cara. Julião vai trampar nesse dia, hein? Eu vou, viu? Júlio Velarde? Não, o Julião, nosso nascimento, porque o Heitor porque o Heitor é o CEO, né? Escala, né? Ele é o CEO. Júlio Velarde consegue correr? Quem dera. Oi? Júlio Velarde consegue correr? Pô, esse Marco Guariza que deu esse salto. Não. Hoje ele deixou ligado. Eu não entendo nada. O Guariza, ele é todo ao contrário, velho. Né? Quando ele tá bem, ele desliga o ar. E quando ele tá resfriado, ele liga o ar, velho. Eu pus blues, ó. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não tenho condição. E o Heitor é o quê, ouvinte? Sim. É jornalista. Não, tudo bem. Mas é outra coisa também. Pai. Humano. Esposo. Esses miris também não vem nunca, né? O que é? Ele é sobrinho, ele é parente do CEO, da empresa? O que acontece que ele não vai nunca trabalhar? Os caras mandou manguaça, velho. Eu gosto muito do termo CEO. Por quê? Porque é um termo bonito. Chique, né? Quando você fala a língua, né? Ela tem todos os mecanismos. CEO. Era legal mesmo. Posso falar posso pedir aqui? É igual CCAA, né? CCAA. Ah, não, essa não pode, Lu. Não dá. Posso pedir uma gentileza para os nossos ouvintes? Pede. Quanto mais áudios, melhor. Sim. Só que áudios curtos, né? Tem gente mandando um áudio de 3 minutos, velho. 1h37 não tem condição. O cara mandou um áudio de 3 minutos, então, porque eu tava vendo o jogo. Aliás, eu lembrei daquele jogo lá de 1982 e foi falando. Que isso, hein? Vamos lá ser sabatinado também, né, Carlão? Tá na hora, né? Põe um ouvinte no ar aí, Eduardo Rodrigues. Vai começar tudo de novo. Que isso, o cara já tá mandando a manguaça, velho. Vai o outro. Alô, Eliel. Oi. Heitor. Fábio Chay. Como é um programa de humor, também, alguém poderia me explicar o que é que significa entretenimento? Claro. Entretenimento. Claro. Você sabe me explicar? Não, se for entretenimento, não significa nada.
Entretenimento não significa nada. Agora, entretenimento ou entretimento é qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter e suscitar o interesse de uma audiência. É a presença de uma audiência que torna qualquer atividade privada de recreação ou lazer. Você quer completar, Heitor Esmeriz? Mas esse dicionário ambulante aí, eu não tenho nada a completar. Tá bom? Obrigado. Se o Osório estiver ouvindo, não é o Osório esse daí, né? Não, acho que não. Cara, mas se o Osório estiver, nós vamos arrancar aplausos do Osório, que é muito exigente. Próximo ouvinte, Eduardo Rorô. Fala, pessoal do Arena. Fala, meu lindo. Aqui é o Guilherme Abreu, de Campinas, Ô, palmeirense. E isso que o Davidson falou é muito bonito no discurso, né? Mas o que eu acho engraçado é que quando ele perde a cabeça, quando ele simula a falta do juízo em cima dele, e às vezes até acaba causando uma confusão, aí as crianças podem ver, né? O que aconteceu ontem, as crianças não podem ver, mas quando é ele, tá tudo certo. É isso aí que eu achei muito engraçado na entrevista do Davidson. Ele é um figura mesmo. Bola não tem, mas realmente é um figuraço. Mas falta... Um grande abraço a todos aí. E avante palestra. Obrigado, amigão. Faz falta ter Daversons no futebol brasileiro? Antigamente as entrevistas eram mais emocionantes. Quem não lembra a rivalidade Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, Túlio Maravilha, era mais interessante. Paulo Nunes e Edilson, verdade. A gente o Marcos, mas eu vou fazer uma defesa do Davidson. Ele disse que ele mudou. Ele mudou. Falou, antigamente eu era isso, eu era aquilo, eu mudei. Ele mudou. Então vamos dar esse voto. Todo mundo muda. É uma aliás, figuraça, gente boa demais. Todo mundo erra. Nossa, essa é todo mundo vai errar. Revelação, pai. Essa é bonita. Você já errou, Lu? Já Só errei. esse fim de semana eu errei 3 vezes, Carlão. Não, mas aí é muito, o né? Fábio Santos. Ô, Fábio Santos, tá Não, louco. essa não. Essa não pode. Essa Com todo aí respeito ao Fábio, que é bom zagueiro. Aliás, só pegando esse gancho, Fábio Sanches hoje deu uma entrevista sincerona, né? Foi muito. Sincerona. Tá lá na capa do Globoesporte.com. Olhei lá. Foi a matéria do Júlio essa, né, Heitor? Foi a matéria do Júlio. Eu vi lá. Mais cedo. Vocês não acharam que ele foi exigente demais? O Júlio também, fala a verdade pra você. O Júlio tá mandando cacete no vocês trabalho. Vocês não acharam que o Fábio Santos foi muito exigente? Ele falhou tudo, ele mas se cobra demais, né? Ele tem muito crédito, mas cara. não é tentar tirar o foco do Eu problema? acho que é nessa linha que o Eliel tá colocando, sim. Eu ser. acho que não é uma exigência muito com ele, mas é mais pra tirar o foco da pressão, principalmente do Felipe Moreira e dos outros jogadores. Ele, por ter esse crédito que o Carlão disse, né? Por ser um jogador já bem experiente no futebol e ter muito crédito à torcida da Ponte, eu acho que ele preferiu chamar a responsa pra ele do que deixar os outros aos leões. Eu tô nessa linha. Eu tô nesse. Eu acho que ele chamou o BO pra ele. Pode ser, entendeu? Olhando por este prisma, eu concordo com você. Prisma é marca de carro. Me deu uma lembrança. Ele até chora pra falar de Mas carro. não, amanhã nós vamos fazer, hoje não. O último Daverson foi o Marinho, quando estava no Sport. O problema do Marinho é que ele decidiu ir pro Flamengo e lá ele não joga. E fica Se ele não joga, ele não dá entrevista. Então... Era no Vitória, acho, né? Ou no a entrevista foi no Ceará. Sabia, não? No Ceará. O outro ouvinte está dizendo Ceará, aqui, não viu, era? Heitor? Que já vai se inscrever na corrida à integração e ele quer fazer 35 minutos nos 10 quilômetros. Eu não faço nem de bicicleta motorizada, não faço 35 minutos em 10 quilômetros. É um belo tempo, hein? Você tá louco, aí nós estamos falando um pace de 3,5, Heitor. Não dá, velho. O meu pace tá em torno de 7,5, 8. Gente, mas assim, com todo Treino e respeito, preparação. não interessa o pace, não interessa a distância. Você vai desmotivar o ouvinte Não agora. interessa. É isso. Você tem que estar em atividade. Você tem que fazer uma atividade. Agora, quanto você corre, o tempo que você corre, isso é problema seu, cara. Tá bom. Você precisa exercitar. Se levantar do sofá, gosta no ouvinte, fazer uma atividade física, liberar endorfina. O importante é fazer. Perfeito. Quanto e quantos quilômetros não interessa. Obrigado, Por isso Augusto que Cury. Valeu. Não tem uma trilha desse pensador. Obrigado, Antônio Lupe. Eu comecei a fazer só de sábado aqui. Ele desmotivou o ouvinte. Eu comecei a fazer um curso de coaching. Eu percebi.
Obrigado, viu? Parou o inglês. Marçatá. Parei o inglês, Parou o tranquei. inglês. Trancou o inglês e vai ser coach. Isso. Deixa eu falar do que você vai ser coach. Ô, louco, aí não, cara. Por falar em corrida e integração, daqui 2 semanas estarei fazendo a ultramaratona. Aí eu não consigo. 62 quilômetros Meu entre Brotas e Opa. São Pedro. Ano passado fiz em 9 horas e 37 minutos. Vamos ver este ano. Como já estou velho, o importante é chegar inteiro. Cara, 62 quilômetros entre Nossa, Brotas. É chão, hein? Sabe o que é você ficar 9 horas correndo, Carlão? Você tá maluco, velho. Cara, eu faço meia hora um sacrifício. 9 horas Meu correndo. Senhor. Dá pra tomar quantas? 9 horas. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Eu escolho as minhas guerras, meu amigo. Que Exatamente. isso? Tá doido. Mas boa sorte pra você aí, amigão. Ó, 9 horas dá pra tomar várias, descansar, ficar voltar. bom de novo e voltar. Exatamente. Mas boa sorte aí, meu amigão. Vai lá, corre lá. Pode correr, amigo. Seja feliz. Não, você tá parabéns. certo. O Eliel tá Esse errado e merece você os tá parabéns. Esse Boa merece tarde os a todos parabéns, da viu? CBN, guardadas as devidas proporções. Daverson está para Dadá Maravilha, como Dadá Maravilha está para Daverson. Só alegria no futebol. Paulo Kikuchi. O japonês! É ele. Tranquilidade, hein, Japa? Calma, sapiência e cabeça no lugar. Tamo junto. Daverson, Marinho, Jardel, Marcos, goleiro, Muricy, entre outros, sim, são necessários ao futebol. Amarildo de Hortolândia. Tá vendo? O pessoal tá participando, mandando recado. Se você quiser também participar, mandar mensagem, se quiser mandar o cacete na turma aqui, fica à vontade. 991869070. 991869070. Utilize o código de área 19, porque Antônio Lupe... Porque a região metropolitana de Campinas abraçou o DDD 19. Se estivéssemos em Ribeirão, seria... 16. Se fosse São Paulo... Seria 11. E se fosse Santos? 13. Lá na região do Amapá... Seria o 49. Não. Tava indo tão bem, velho. Qual que é o Amapá? No Amapá é 80 e alguma coisa. 85 é Ceará, né? É, Fortaleza. deve ser 82, alguma coisa. Vale do Paraíba, Lupe. Vale do 12. Paraíba é o 12. É o 12, isso. Se estivéssemos, por exemplo, em São José do Rio Preto... Seria o 16. o 16. 17. 17. Eu lembro que ele era muito se Mirassol. você tivesse falado E se bebedouro... estivéssemos 17. em Bauru? 14. E se estivéssemos, Antônio Lupe, em Goiânia? Goiânia é o 62. Aí, tá bem. E aí? Goiânia chega, chora, né? Ah, já chorei muito, agora eu parei. Vamos com a mensagem dos nossos ouvintes, Eduardo Rodrigues. Tarde, Arena. Boa tarde, Eu vi que teve briga de torcida de São Paulo e Vasco. Tá na hora de punir esses marmanjos. Eu também acho. Esses caras brigou, seja no estádio, seja no metrô, seja na rodovia. Põe 2 jogos de punição, Tem que ser ingresso assim. a R$10 só para mulheres e crianças em casa. Tem que ser assim. E eu sou a favor de torcida única em 100% dos jogos, Não, inclusive interestaduais. Não, peraí. É uma vergonha essa palhaçada aí. Não, vamos devagar. Uma vergonha essa palhaçada aí. Vamos devagar, não. O torcida única em 100% dos jogos não dá, não, Carlão. Ah, não. Aí não. dá. Pô, imagina, ó, por exemplo, nós tivemos o derby aí domingo. Tivemos. Né? Cara, vamos falar a verdade. Imagina a torcida do Guarani com o gol do Bruno Mendes, que sensacional seria a festa que iria fazer, comemorando o empate. Seria uma loucura. A brincadeira. Falar nisso, um assunto até, cara, eu estou aqui no Twitter, aqui numa página Furo do Bugrão, chama. Um site de zoeira da torcida do Guarani, mas sabe o que é mais legal? Os caras abriram aqui os comentários pra torcida da Ponte, mas tá muito bacana o debate, um brincando com o outro e tal. Muito show mesmo. Parabéns ao pessoal do Furo do Bugrão. Legal essa página. Amapá é 96, tá? Recebi aqui meus amigos e aí, Berenga, Iguari. Tá bom. Então, tá bom. São 4 horas e 25 minutos. Hoje tem, Na Argentina é adivinha o quê? torcida única para todos os jogos, né, Léo? Pois não, Fábio Chay. Opa! Não entendi. Fabião. Fábio. Oi. Pode falar agora, Pode falar. querido. Fábio. 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 Chaibe. O Fábio. Ô, Fábio. Fábio. Fabião. Todos os... Ih, entrou água no cabo. Belo deu uma mordida Belo lá. mordeu o cabo. É, depois nós vamos com o Fábio Scheibe. Enquanto isso, hoje tem um baita jogo, hein, gente? Técnicos. Hoje tem um jogo muito bom. Quero só ver, vamos ver. Duelo interessante. lá vem. Lá vem. Entre São Paulo e Puerto Cabello. Ah, Tá vendo? Como é que é? Repete o nome Não, do é time? que esse espanhol Ah. faz parte de uma tribo
que teve pouco contato com a colonização espanhola. Então eles falaram Puerto Cabello. Entendeu? Puerto Cabela. Não é o Cabela, não. É o Puerto Cabello. E hoje nós vamos entender um pouco mais se o São Paulo tá entrando nos trilhos ou não. Heitor Zesmeriz. Eu já tava achando que você ia falar de Boston Celtics e Miami Heat. Aliás, um abraço pra turma do Lakers aí, ó. Que comemorou, que tirou o nosso Golden State. Se fosse pra fazer essa palhaçada aí, melhor nem 4 passar, a 0, pô. velho. 4-0. Dançaram a música do molejo, né? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Tomaram uma varrida. Mas que fique Pode ter outra hoje, arquivado aqui, Heitor, que eu disse que seria 4-0, 4-1 para o Denver. Falei aqui nestes microfones microfonados. Mas vamos lá, Heitor. Fala do São Paulo aí. Mas eu concordo contigo que é um teste muito interessante, né? Não dá pra chamar, acho que, de teste de fogo por conta do adversário que tá do outro lado, mas é um teste interessante para essa boa fase do São Paulo, que tá vivendo seu melhor momento na temporada, né? É líder do grupo da Sul-Americana com 7 pontos, e desde a chegada do técnico do Dorival Júnior, são 5 vitórias e 4 empates. Tem aí essa maratona aí, né, de logística, né? Tem que pegar o voo para chegar a Valência, alguns voos para chegar a Valência, tudo mais. A viagem começou na madrugada de segunda e só foi terminar durante a tarde, né? Mas ainda assim, eu acho que o São Paulo tem grandes condições de voltar lá com resultado positivo. E aí, Fábio Scheibe, fala pra gente, o São Paulo tá entrando nos trilhos com o Dorival? Hoje é jogo bom para provar isso? Eu acho sim que o Dorival deu jeito no São Paulo, conseguiu pegar um esquema de jogo muito bom, acabou dando mais confiança para os jogadores que estavam desacreditados com o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni que estava no comando do São Paulo, uma pressão, estava vindo pressão de fora, tudo mais, o Rogério não conseguia fazer esse time jogar, e o Dorival, com simples mudanças, conseguiu fazer o time de São Paulo se encaixar, está indo muito bem no Brasileiro, como o Heitor disse, já tem uma invencibilidade aí, 9 jogos, né? E hoje tem tudo para fazer um grande jogo, mesmo com a equipe reserva. Estão falando que o São Paulo pode entrar com a equipe reserva, informações vindas da Venezuela dão conta que o São Paulo pode ter uma equipe mesclada lá, mas o São Paulo tem totais condições de ganhar e se manter no primeiro lugar do seu grupo na Sul-Americana também. Opa, desculpa aí. Saúde. Bom, 4 horas e 28 minutos, acho que é o ar-condicionado do Guarizo. Deixa o ar-condicionado ligado, Guarizo, pô. Tem que desligar o ar-condicionado, cara. Que isso, hein? Ô, Carlão, você comentava na redação que hoje a gente ia saber se esse São Paulo aí tava indo bem ou não, né? Eu acredito sim no São Paulo. Não vou falar com relação a título brasileiro e tal, mas nas Copas o São Paulo é um candidato. Copa Sul-Americana para ter um desfecho melhor do que teve no ano passado, ou Copa do Brasil. Dorival Júnior colocou ali, né, uma água na fervura, tá tudo mais tranquilo, um ambiente mais leve, e isso acaba se refletindo dentro de campo com bons jogos e consolidando uma boa campanha. E hoje eu acredito sim na vitória tricolor lá na Venezuela. Além do jogo do querido São Paulo, nós temos nesta terça, adivinha só, Magallanes e LDU. Jogo no El Teniente. Às 9 da noite. Certo. Ainda nesta terça-feira, Antônio Lúpio, jogo do São Paulo, para você que perguntou, é 9h30 da noite. 9h30? Lá no Misael Delgado. Vou assistir. Assista, por favor, para amanhã trazer uma crítica. Certo. Hoje tem o América e o time da promotoria, que é o Defensa e Justiça. Tá certo? Que hora e que tem esse o jogo? Goiás, o seu time do coração, contra o Universitário do Peru. Certo. Jogo lá no Ailé Pinheiro. Ailé Pinheiro. Às 7 da noite a gente vai pro Repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de maio de 2023. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal retome as investigações sobre a suposta participação do deputado Tenente Coronel Zuco em atos antidemocráticos. O caso envolve suspeita de patrocínio e incentiva a atos golpistas no Rio Grande do Sul e em Brasília contra o resultado das eleições de 2022. Zuco é o presidente do CPI que investiga o movimento dos trabalhadores sem terra. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que não cabe negociação nesse momento com a Petrobras sobre a exploração de petróleo na foz da Bacia do Amazonas.
Ele ainda reforçou que o órgão pediu 8 vezes para a estatal as complementações nos estudos, mas os documentos não comprovaram a viabilidade do projeto. Na semana passada, o IBAMA negou o licenciamento solicitado pela Petrobras para perfurar poços de petróleo no litoral do Amapá. O Ministério da Justiça estuda incluir um programa de recompra de armas de grosso calibre, como fuzis e submetralhadoras, no novo decreto que está sendo elaborado pelo governo. O ministro Flávio Dino pretende apresentar amanhã a minuta da proposta ao presidente Lula, que vai dar a palavra final sobre o assunto. O objetivo da lei é propor regras mais restritivas para a aquisição de armas e munições pelos CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores. O governo da Rússia informou que eliminou o grupo que atacou Belgorod. Segundo Moscou, combatentes da Ucrânia tentaram realizar uma incursão numa série de cidades da região. Por causa das ações, moradores foram obrigados a fugir. O Kremlin expressou preocupação e pediu o aumento dos esforços para evitar incursões em território russo. O apelo ocorre no momento em que Kiev afirma estar preparando uma grande ofensiva contra as tropas russas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h32, vamos para as estradas. Ele que hoje está com uma camisa que não dá para decifrar. A tarja ali tá ficando difícil. Põe tela cheia, por favor, Daniel França. Ah, é uma camisa do Cartola. Grande camisa do Cartola. Boa tarde, Fábio Botelho, tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes e também a sua equipe aí. Bem, Léo, quem segue para a capital paulista pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, que tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Na Anhanguera, há uma lentidão do quilômetro 99, aqui em Campinas, do 99 até o 98, no Trevo da Bosch. No sentido interior, por enquanto, o trânsito segue tranquilo nas duas rodovias. No corredor Dom Pedro, maior movimentação na rodovia Dom Pedro I, na chegada a Anhanguera. No lado oposto, sentido Jacareí, mais intenso no acesso para o anel viário Magalhães Teixeira. Pelo anel viário, são boas as condições no sentido Anhanguera, Bandeirantes e Miguel Melhado. Na Professor Zeferino Vaz, motorista também faz bom caminho no sentido Campinas e Paulínia. Na Campinas Montemor, já há uma maior movimentação no Trevo da Bosch, no sentido Hortolândia, mas sem transtornos, Eliel. Obrigado, meu caro Flávio. Você volta já já, dentro do ponto final. Aproveite o Feirão de Veículos BV com muitas facilidades para você. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoio Banco BV. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. São 4h34 de volta com o nosso Arena CBN. Nós temos que fazer um programa pra fora do ar, porque o do ar já é, ó o loop da versão mano. Você tem como abaixar o ar, tá muito frio. Parece o M, mano, mas né? foi o Guariz levou o controle pra lá, eu vou fazer o quê? Não acho o controle do ar, cara. Se alguém souber aí onde anda Marco Guariz, que puder trazer o controle do ar-condicionado de volta, a gente fica feliz, viu? Será que ele melhorou do resfriado? Sei mas não, eu nem hein? percebi que ele tava com resfriado. Tudo bem que ele falou no ar algumas vezes, mas não percebi não. O Guariz tem uma voz de ouro. Boa! É isso aí. A gente tava falando aqui do campeonato da Sul-Americana, né? Dá um Dos chute jogos. no meio das pernas dele, dá um soco. Não vamos agredir, não. Não vamos agredir. Deixa ele com ar-condicionado pra lá. Eu esqueci de falar, viu, Lupe? Do jogo do grupo do Goiás. Porque tem um Goiás lá no Ailê Pinheiro, na Serrinha. Conhecido como Serrinha. Contra o Universitário, que é o líder do grupo. Vale o duelo pela primeira posição. Mas tem o jogo do Ginásio La Plata contra o Santa Fé.
Você falou do Universitário, é quem vai enfrentar o Goiás, certo? É o Universitário do Você Peru. sabe como é que tá o pessoal lá daquela faculdade, aquele cambado de estudante de... Estudantes de Mérida. Como é que eles estão? Eles estão na Libertadores. Ah, não é na Sul-Americana? Não é na então eles Sul-Americana, passaram de ano. viu? Mas eu Tem que posso... mudar o nome. Eu vou ver pra você. Não, eu faço questão de te ajudar, meu coleguinha. Peraí. Libertadores da América. Isso. Estamos aqui já na Libertadores. Hoje, inclusive, tem Alcas e Racing pelo grupo do Flamengo. Tem o Independente Medellín contra o Nacional do Uruguai, pelo grupo do Internacional, esse jogo. Tem Bolívar, grupo do Palmeiras. Bolívar e Barcelona de Guayaquil. O Bolívar pode continuar na liderança se vencer. E tem também, ainda nesta terça-feira, o time do Monagas contra o Colo-Colo. Isso pela Libertadores, além do duelo do dia, que é o Alianza Lima contra o Libertad do Paraguai, que vão fazer o jogo de fundo para o grupo do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense, que se enfrentam no Mineirão às 19h. Vamos ver onde está o Independente de... Tem o Independente Del Valle. Ah, não, é Estudiantes. Esses são os... Acho que eles saíram, né? Eu acho que eles saíram, eles estavam na pré-Libertadores. Estavam na pré, viu, Lupe? Não estão por aqui, não. Tá bom. Mas tem o Patronato. Se você quiser, o Patronato tá aí. Pra mim não adianta. E vai jogar diante do Olímpia. Tá bom? Olímpia ali perto de Rio Preto? Não, esse é outro Olímpia. Ah, é outro Aquele Olímpia joga no Teresa Breda. Um dos poucos estádios com nome feminino, né? Monte Eu lembro Azul. do Teresa Breda, em Olímpia, e do Otacília Patrício Arroio, que é o do Monte Azul. Que eu fui fazer uma peneira, mas não fiz, né? Você não... você Eu tava fui de sem... calça jeans e você camisa não dava, social né? e sapato. É que você achou que era prova, né? Achei que era prova. É, exatamente. O Estudiantes de Mérida... O que tem? O Estudiantes de Mérida joga na quinta-feira, viu? Pela Sul-Americana. Isso aí. Palestino. Contra o Palestino. Contra o Palestino do Chile. Estudiantes que jogo legal, hein? Ah, mas você pediu, tá aí, né? Que jogo legal. Fazer o quê? É igual a final da NBA que nós... Nossa, a final da NBA vai ser, ó, uhul! Não, se for Denver Nuggets e... Vai ser Denver Nuggets e Miami Heat. Vai ser grande, vai ser legal. Não vai ser legal, Heitor? Ruim seria Boston e Lakers. Cara, vai ser uma final diferente, né? Nossa, não tão longe de ser midiática como Lakers e Celtics, né, que é a maior rivalidade da história da NBA, mas talvez seja o começo de uma nova era na NBA, não sei. Pra mim o Denver tem condições aí de criar uma dinastia nos próximos anos, viu? Com o Jokic e o Murray. Seria uma final tipo primavera. Olha, vai ter News Truck lá em Dayatuba de novo. Não, já teve, já. Água Santa e Bragantino. Água Santa e Bragantino. Tipo mas isso. esse Bragantino aí, atual. Não o Bragantino. Não o Braga Bragantino. do Luxemburgo. Então, mas o Água Santa ou o Bragantino, algum deles tem um jogador que já foi 2 vezes MVP? Não pode. Igor Vinhas. 4h39. O Guilherme Abreu mandou o cacete aqui, ó. Vai. Pessoal. Não, só pra saber, acabou a discussão? Você trocou, né? Ah, entendi. Achei que havia um 6 aí do outro lado. Não vai vir ainda, não. Até porque a gente precisa manter o clima de amizade entre a gente. Mesmo alguns amigos, alguns companheiros não gostando de outros. Exato. A gente respeita, mas no ar a gente precisa mostrar companheirismo. É igual futebol. É Gé e Matheus Jesus. É, Matheus Jesus. Não, é Gé e Arthur, cara. Não, você pode escolher. É Gé e Arthur, é Gé e Dudu, é Gé e... o Gé no meio. Quem que é o Gé daqui? Pessoal, escreve. Olha aqui, o Guilherme Abreu, ó. Pessoal, vamos parar de discursos politicamente corretos. Esse jogo aí não é teste nenhum pro São Paulo. Esse time venezuelano brigaria pra cair na A2 do Paulista. Eu acho que ele não tá certo, mas ele também não tá errado. Não foi de todo mal, não. Também acho. Futebol, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, né, cara? Essa frase é nova, hein? O outro ouvinte aqui tá mandando que o Daverson tem um probleminha do parafuso lá. Mas o Abel falou que tinha resolvido isso, não tinha? Não, ele resolveu da maneira do Abel, né? Pegou e ó, vai Daverson, vai ser feliz. Muito obrigado. Tá bom. Foi bonito o gol dele ontem, cabeceou bem. E deu a vitória, né? Opa. E o Cruzeiro? E colocou o Coringão e Vasco lá na zona de rebaixamento, hein? Corinthians tá na zona de rebaixamento? Tá. Vixe. E o Vascão também. Aliás, protestos hoje lá na sede da 777. E aí?
A torcida do Vasco foi lá criticar o pessoal da SAF lá. Esse é o problema da SAF, né, Heitor? Não faz milagre, né? Não faz milagre e às vezes é muita gente que não entende de bola, não entende da cultura do país. Tem dinheiro, mas não entende. É uma grande novidade no futebol brasileiro, assim como a SAF vai ter que aprender a lidar com a cultura do futebol brasileiro, os torcedores brasileiros também vão ter que aprender a lidar como funciona uma SAF. Então aí é um processo ainda de adaptação dos dois lados e obviamente que nesse começo a gente vai ter situações desse tipo como a do Vasco, né? Com a 777, esses protestos em inglês, inclusive, hein? Vou pedir pro Lupe traduzir lá as faixas e tudo mais. Eu parei o inglês, Heitor, agora eu estou fazendo curso de coaching. Ah, entendi. É um curso a cada 3 meses. The peace is over. The peace is over. Ah lá, Fábio Chaib manja. Tá louco. Como que é, Fábio Chaib? Não... Eu acho que a conexão... The peace is over. The peace is over. Mas My equipe play very nice. In first time. O Bolacha é o quinto integrante. Não, quinto não, peraí. O sexto integrante desse programa. Tá pensando que é mais ou menos assim. Bom, são 4 horas e 42 minutos. Atlético e Atlético, o que esperar? Nobre Antônio Lupe. Olha, Eliel, são 2 grandes times, né? O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada levou a melhor, né? Conseguiu vencer, mas o Atlético Mineiro teve muitas oportunidades para pelo menos sair com um empate. O que me preocupa é o que o Fábio Chaib trouxe no destaque inicial, a qualidade do gramado. Treinadores estrangeiros que estão trabalhando no Brasil, é o caso do Abel Ferreira, é o caso também do português do Botafogo, Luiz Castro. E do Pepa. Eles batem muito nessa tecla do bom estado do gramado para a cobrança de um bom desempenho, de um bom espetáculo. E como teve esse show recentemente, que aconteceu lá no Mineirão... Foi? Não foi tardezinha não, né? Não sei quem foi. Vamos ver, vamos Não consultar. sei quem foi. Se vocês puderem pesquisar aí o show que teve... Não, eu acho que foi de noitinha, não foi de tardezinha. Foi de noitinha. De noitinha. Então eu acho que dependendo da qualidade do gramado, pode atrapalhar muito o desempenho. Mas acredito que jogando nos seus domínios, Hulk, Paulinho e companhia hoje vão sair vitoriosos do duelo contra o Furacão. E aí, recebeu um evento musical realizado na parte interna. Tá, isso que é dentro, né? Mas não fala o show, gente. Os caras não falam aqui. Não fala o show? Mas foi um festival. Festival. Festival de música, no caso, né? O Lupe citou o Hulk, gente. Hulk. Vocês viram uma treta que uma rádio de Curitiba comprou ao promover o último jogo entre Atlético Mineiro e Curitiba? Não vi. Não vi, Heitor. O que aconteceu? Anunciou o jogo com o seguinte slogan: Hulk versus Lanterna Verde. Olha, rapaz do céu. Cara, tem que ter um... Criativo, porém... polêmico, perigoso. Isso aí gera muita confusão, né, Heitor? Aí depois, cara, a gente reclama, né? Tem que ter cuidado. O digitar e o falar, a gente tem que pensar 700 vezes antes Já dizia Até porque uma palavra dita ou uma palavra escrita, ela não volta, Lu. Não volta. Não. Quando ela é lançada, ela não volta. E às vezes a maneira que eu digo não é a maneira que você recebe. Exatamente. Pode existir um ruído na comunicação. Exatamente. Que coisa linda, Tudo hein? que eu lanço, ela pode ser recebida de uma maneira diferente. Às vezes eu pergunto assim, e aí, vamos comer? Às vezes você recebe de uma outra maneira. Sim. Tem esse ruído, essa questão do emissor e do receptor, que nós aprendemos lá no banco de faculdade. No primeiro ano. Mas a língua portuguesa, ela fornece esse leque, né, de opções que às vezes tem situações dúbias. Exato. Mas no uma caso nesse caso que o Heitor disse, não tem interpretação dupla, né? Já deu pra entender, né, Heitor? O que o glorioso... Olha lá, foi um show de pagode, ó. Foi um show de pagode. então tudo bem. Então esquece tudo que eu disse. Eles não estão citando aqui, mas um show já em condições abaixo do ideal na atual temporada, o estádio recebeu um show de pagode durante a noite do último sábado, dia 20. Você tem as bandas? Então. Se for Boca Louca, Jeito Moleque, São Prazer, pra mim tá tudo beleza. Show aí não no tem Mineirão, problema. pagode dia 20.
Samba Prime Festival. Que? Então... Gilcinho, Ferrugem, Nossa. Belo, Mumuzinho, Todo- Rodriguinho Opa. e por aí vai. Aí foi bem. Então, assim, o gramado pode ficar ruim o tempo que for, porque essa. Aí não tem problema. Aí vai. A Dilcinha dos Reis. Não, isso não é pagode, isso é samba, Bolacha. Ah, é verdade, isso é samba. Isso é samba. Samba seria Zeca Pagodinho, Opa. Diogo Nogueira, Martinho da Vila, Alcione, Dona Ivone Lara. João Sonho Nogueira. meu, Sonho meu. vai buscar Nossa. quem mora longe. Sonho meu. Quem me chamou? Faz de novo. Olha o timbre. Sonho meu. Sonho meu. Tem ouvinte mandando Vai mensagem. buscar quem mora longe. Ah, Meu sonho Betânia. É uma mistura de Betânia com Papá de Belém, isso aí. Vamos pro ouvinte que mandou o recado. Boa tarde, Arena. Boa tarde, amigo. Esse que é o disparado segundo melhor programa esportivo de Campinas É isso aí nesse horário, hein? Eita. Abraço, tamo junto, rapaziada. Você sabe quais são? Você sabe quem que ocupa a primeira colocação? Não. Todos os outros. Ai. O que Boa tarde, acontecia? amigos. Boa tarde. CBN. Isso. Opa. 99 Com pontos. certeza falta mais Davidson sim no futebol brasileiro. Viu? Aí, Você viu a entrevista que ele deu ontem? Não vi. Na hora, assim, ó. Não vi. Boca a boca com a repórter. Sério? Eu não vi. Antigamente era assim. Hoje em dia, esses assessores de imprensa aí quer falar, quer perguntar e eles mesmos responder, Eu vou né? mexer nesse vespeiro. Então, com porque certeza, se- falta mais Davidson no futebol brasileiro, sim. Aí, ó. Eu não vi, eu não cheguei a ver, não. Ele falou alguma coisa interessante, Heitor? Não vi, não. Ah, vê se a gente consegue colocar no ar aí. De novo? É bom que é rápido. Ah, então você ouviu. É que eu não presto atenção quando o programa... É porque eu tava numa discussão interessante aqui. Se tartaruga era jabuti, se jabuti era Nossa, tartaruga. essa foi boa. Por isso que eu não consegui ouvir, viu, ouvinte? E a conclusão que vocês chegaram? Não, nenhuma ainda. Tô esperando o retorno aqui, mas por enquanto feio bravo. Só isso. Enfim, né? São 4 horas e 48 minutos. Ô, Eduardo Rodrigues, tem mais áudio aí? Se tiver mais áudio, pode colocar no ar, porque eu quero ir pro intervalo já já. Bolacha. Eu acho que faz falta sim, até porque se ele correr o quanto que ele fala rápido, não tem pra ninguém na corrida de integração, então, né? Valeu, galera, o programa de vocês é muito bom, Antônio Casarini aqui. Obrigado, Antônio Casarini. E olha que... É o segundo, né, Lupe? Os outros estão na frente. Foi o que o ouvinte falou. Pelo que o ouvinte falou. Próximo. Oi, Eliel, boa tarde. É João Carlos de Campinas. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. 7 pessoas presas na Espanha a respeito daquela questão do Vinícius Júnior. E como disse o ouvinte ontem, tomara que eles comecem a mexer no patrocínio, a mexer no bolso desses clubes para ver se acerta a situação. Um abraço, bom trabalho. Mas já soltou todo mundo, né, Carlão? Já soltou, né, Chaib? Você tava lendo aí pra gente. Qualquer semelhança. Sim, já estão soltos, foram prestar depoimento apenas, foram fichados, né? Mas acabaram sendo liberados já. Mas o Valência disse que vai cooperar para esses jogadores não entrarem mais nos estádios, pelo menos isso, né? Esses torcedores, né? Não entrarem Igual mais as no empresas estádio. também, né? Se fosse, agora vai um parabéns ao Palmeiras, porque se fosse a biometria igual o Palmeiras está instalando em todo o seu estádio, não entraria. Recentemente estivemos lá para acompanhar o lançamento, né? Para a imprensa ver como vai funcionar a biometria, junto com o Fábio Chaib, e não entra mesmo, não é, Chaib? Não entra, é complicado, viu? É só pela... Nem precisa de ingresso mais, só por postar seu rosto. É sério, é sério, cara. O sistema é muito bom. Na realidade, isso foi implementado em virtude também de muitas... Era cambista, não era? Era cambistas também, tava muita uma situação festa, nesse né? nível. É. Aliás, cara, e também das confusões. Lembra que... O Atlético Paranaense acho que tem também Tem essa também, política. mas é um negócio incrível. Goiás tem também. Você faz um cadastro lá no site, compra o seu ingresso, mas se você não tiver ingresso, você não entra. E se o ingresso estiver no nome de outra pessoa, também não entra. O ingresso tem que estar no teu nome. A hora que bate a biometria lá, se não consta ingresso, não vai entrar. É um negócio muito interessante, porque dá para ter noção de quem tá no estádio, e na hora que você entra, é tirada ali, faz a biometria, é tirada a foto também, e é muito rápido, Carlão. Às vezes você, vai formar uma fila enorme, vai... Não, cara, é menos de um segundo.
Você coloca o rosto lá, já fica verde, você já entra e vai embora. E tem um outro detalhe também. O problema é se maquiar antes, pra disfarçar bem, parecer a pessoa do ingresso. Tem esse detalhe também, né? Aí a câmera fica meio confusa. Mas tem um detalhe importante também. E se essa pessoa que está comprando o ingresso, se ela tem algum problema com a justiça, ela não entra. Naquele momento ali, ela já é acionada os responsáveis pela segurança para saber o que de fato aconteceu. Não mostra o motivo. Exato. É procurado pela justiça. Aí leva pro delegado responsável. E é um negócio interessante isso que você coloca, Lu, porque antigamente tinha-se confusão em estádios como tem hoje. E a Polícia Militar falava, esse torcedor tá banido dos estádios de futebol. Sim. A promotoria chegava a essa conclusão. E só que o que acontecia com os clubes? Antes do jogo, eles recebiam uma lista dos torcedores proibidos de entrar no estádio. Eles iam lá e colocavam na entrada do estádio, na porta. Ó, esses torcedores não podem entrar. 104 páginas. E se o cara tinha cabelo e depois não tem mais? Entendeu? O cara era barbudo igual... Sim. Mas eu digo, não dava nem pra reconhecer, porque você ia comprar o ingresso, você não dava documento, não dava nada. Agora, com esse sistema de biometria, se você está impedido de entrar no estádio de futebol, você não vai entrar, a não ser que você consiga fazer uma máscara para parecer alguém que você não é e entrar no ingresso lá da pessoa. Mas difícil. A ideia da biometria, ela é genial. Acho que dá para ter controle, acho que dá para ter segurança, até mesmo para quem vai no estádio e apronta. Porque pensa só você, o Carlão, Heitor, esses caras do Valência, se lá tem a biometria e já reconheceu, esses caras nunca mais entram no estádio, cara. Agora nós estávamos falando aí de empresa, né? Tava? Nós estávamos falando das empresas da La Liga e tal. Mas só que o posicionamento deveria ser um posicionamento mais firme, né? Não é só você, frase, diga não ao racismo, apoiamos Vinícius Júnior. Eu acho que isso é muito fácil. Eu creio que as empresas deveriam ser mais duras nas atitudes, nos posicionamentos com relação a essa situação do Vini. Também acho. Vamos aguardar. Tomara que essa situação se resolva. Mas tem tecnologia, sim, que faz bem para o futebol, né, Heitor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um avanço que a gente tem que ter para o futebol tentar caminhar um pouco mais lado a lado com a sociedade, né? Para que a gente tenha um ambiente nos estádios um pouco mais saudável. 4h53. A gente faz uma pausa, um intervalo rápido e na volta, Antônio Lupi promete um sarcófago Não, eu não sei a palavra, mas é que ninguém vai acertar. Arena CBN. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. São 4h54, de volta com o nosso Arena CBN. Meus amigos, voltamos, hein, Antônio Lupi, com Arena. Sim. Tem áudio aí, Bolacha? Tem um monte. Pessoal, se tem, põe no ar. Viu o comentário aí sobre a ultramaratona, 9 horas? Rapaz, 9 horas dá pra começar o churrasco, terminar o churrasco, fica ruim, sarar de novo e começar o da noite. Exato. Nossa, gente, vocês precisam cuidar da saúde. Dá pra fazer tanta coisa em 9 horas, meu amigo. Próximo. Bom dia, meus amigos da CBN. Bom dia a todos aí. Boa tarde, amigo. Final de semana com muita adrenalina, né? E o meu encontro com o Eliel no Taquaral? Foi o da ele tá bem? Passa bem? Isso que é verdade. Ou ele tá em choque ainda? Um abraço a todos, fica com Deus aí. Chassi de grilo na área. Chassi de grilo, hein? Você tá em choque ainda? Eu vou falar um negócio pra vocês. Você assustou?
A gente sai de casa pra trabalhar. A gente vai em busca do pão de cada dia. E encontra um armário na tua frente. Tá vendo? É o chassizinho. Rapaz do céu, queria pedir desculpa ao Rafael Pio e ao Marco Arizo por ter deixado sozinhos na transmissão, porque depois deu um piriri. Deve ter sido alguma coisa que eu comi, viu, Lu? Nunca tremi tanto. A pressão caiu, velho. De uma maneira que eu vou falar a verdade pra daquela torcida na tripa. Mas encontramos, acabou. Não vai ter mais. Zerou, né? Tá certo. Foi uma conversa amigável ou não? Foi muito amigável. Um abraço daqueles que eu vou te falar, hein? Nossa. Inverteu, né? O esquerdo foi pro direito, o direito foi pro esquerdo, né? Me perdi todo. Ai, meu Deus. Nos seus braços. Abre o sarcófago aí. Eu tô um pouco desanimado com esse quadro, mas mesmo assim eu Você tem que seguir atendendo o ouvinte. Recebo lá no Olerite. Desanimado. Por que o desânimo? Porque existe um esquema gigantesco de manipulação, né? Em breve... O que é a penalidade máxima perto do sarcófago? Eu não sei que hora você acorda, Heitor. É claro, depende da sua rotina, mas se alguém bater na sua porta por volta das 5h30, 6 horas, não se assuste, tá? Não se assuste. Dia 23 de maio de interrogação. Interrogação. A Ponte Preta entrou em campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta! É isso aí. E ela enfrentou o Paraná Clube. Vixe, agora ele apelou. Paraná Clube. Agora ele apelou, hein? Paraná Clube. E esse jogo aconteceu no estado do Paraná. 91 pra cá. Agora ele apelou. Preta tinha Gustavo e o Paraná tinha o Wellington. Eu começo. Em que ano foi esse jogo? Wellington Paulista. Deixa eu começar, porque se começa com o Heitor, ele acerta e perde a graça. Eu esqueci minha caneta lá na redação, rapaz. Não tem nenhuma aqui hoje. Então vamos de cabeça. Vamos lá. Você primeiro, Eliel, então. Ponte Paraná, com certeza nós estamos falando de uma década mais... 91 pra cá. 97. 97, Eliel. Eliel bate o martelo e fica com 1997. E você, Fábio Scheibe? Por essa década também, porque em 90 foi a junção, né? Uhum. A junção entre Colorado e Pinheiro. Sim. Paraná. 2003. 2003. Eu não entendo. O Fábio Scheibe é essa década também, de 90, que não sei. 2003. Aí depois manda a bola na lua? Por quê? Que isso, velho? Você tava indo bem. Bate o martelo, Fábio Scheibe, 2003. E você, meu caro Carlão de Freitas? Repete pra Ponte, jogador do Paraná, o Wellington, que deve ser o Wellington Paulista. Ô, louco. O Wellington Paulista é menino novo. Então. E da Ponte é... Na Ponte é Gustavo. 2004. 2004, o Carlão de Freitas tá junto com o Fábio Scheibe, hein? Não, o Scheibe tá em 2003. Então, mas é perto. Mas não é junto. Temos palpites no nosso WhatsApp. Vamos ver. Nosso amigo Jonathan, que sempre erra. Desculpa, Jonathan, mas 1999. Ai. 2001. Jonathan, você não devia ter mandado. 2006, Derivaldo Souza. E você, Heitor Esmeriz? Gustavo, né? Eu acho que esse Gustavo é o zagueiro. Gustavo Schiavolin, né? Que já começou no quem tá falando isso é você. Também. Não, exatamente. Eu tô baseando meu chute nessa leitura sobre o jogador. Então, ele jogou na Ponte entre 2004 e 2006, o Carlão já falou 2004, o Scheibe falou 2005, né? 2003, então eu vou 2005. Você pode repetir o mesmo ano que a regra mudou. Você quer 2005 mesmo? Então vamos todo mundo em 2004 junto com o Carlão de Freitas. Então todo mundo errou! Mentira, todo mundo já Parabéns aos envolvidos nesse escândalo de corrupção. Ponte Preta venceu o Paraná por 1-0. O André Cunha marcou o gol da macaca. Jogo do São Paulo hoje, Carlão. São Paulo ganha 2-0. Estudantes de Mérida. Não, São Paulo. Heitor. Empate. Scheibe. São Paulo. Nos duelos do Atléticos, Minas ou Paraná? Galo. Atlético Goianiense. Não. Atlético Mineiro. E aí, Lupe? Lupe já foi. Scheibe. Furacão. Heitor. Galão da Massa. Dona Ivone Lara, termina o programa. Até mais. Isso é Betânia, cara.
Repórter CBN.